Me conta, vocês estão sentados? Se não tá, senta para não cair de costas, porque o caso de hoje é com certeza o caso mais insano que eu já contei neste canal. E por isso eu já vou pedir logo aqui no começo para você se inscrever se ainda não está inscrito, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação aqui do canal. Me segue também nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Mas agora, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Antes de começarmos o caso de hoje, eu quero dar um aviso para vocês. Este vídeo tem cunho documental e foi produzido através de informações que estão disponíveis na internet e foram compiladas em um vídeo. O intuito deste documentário não é chocar ninguém, e muito menos desrespeitar as pessoas envolvidas no caso. Brooke Lee West nasceu no dia 28 de junho de 1953, ou seja, temos aqui uma canceriana. Ela nasceu e cresceu na cidade de Bakersfield, que fica situada no estado norte-americano da Califórnia. A infância da Brooke foi um verdadeiro caos. Seus pais não estavam prontos para ter filhos e não tinham o mínimo preparo para cuidar de uma criança. Bom, antes de seguir falando da Brooke, eu preciso voltar um pouco no tempo e falar sobre os pais dela. Vamos começar então pela Christine, que é a mãe da Brooke. A Christine, pessoal, nasceu durante a Grande Depressão Econômica, que afetou o mundo todo, principalmente os Estados Unidos. Muitas famílias acabaram na miséria e esse foi exatamente o caso da família da Christine. Por conta disso, a sua infância foi totalmente disfuncional. Ela tinha muitos irmãos e seus pais basicamente faziam um racionamento de comida para poder alimentar todos os filhos. Teve vezes em que a única coisa que a família tinha para comer eram azeitonas. E eu falei no plural, mas na verdade era uma única azeitona por pessoa. Como se não bastasse toda essa miséria, quando tinha 8 anos de idade, a Christine passou a ser violada por homens da família. Eu não sei especificar para vocês o grau de parentesco, mas todas as fontes que eu pesquisei diziam que eram parentes próximos. E é isso mesmo que vocês entenderam, parentes no plural, porque mais de um homem violou a Christine. E esses abusos duraram anos. Para tentar escapar desse contexto caótico em que cresceu, a Christine se casou aos 16 anos e saiu da casa de seus pais. Infelizmente, o pesadelo da jovem estava longe de terminar, porque o seu marido era extremamente tóxico e abusivo. Para vocês terem noção, ele obrigava a Christine a se prostituir e a forçava a participar de orgias comandadas por ele. Quando completou 18 anos de idade, a Christine se divorciou desse cara e logo depois conheceu o pai da Brooke, um homem chamado Leroy Smith. E agora que chegamos nele, vamos falar um pouco sobre a infância do Leroy. O Leroy, pessoal, era filho de imigrantes russos. Ele tinha 3 irmãs mais velhas que ele e seu pai era extremamente violento. Tanto é verdade que o Leroy chegou a testemunhar o seu pai matando a sua mãe com um machado bem na sua frente. E tipo assim, ele arrancou a cabeça da mulher. Obviamente, depois disso, o pai do menino foi preso. Ele foi condenado a 10 anos de prisão por tirar a vida da sua esposa e o Leroy ficou aos cuidados de suas irmãs mais velhas. Eu não encontrei muitas informações sobre as idades das irmãs dele, mas o que se sabe é que a irmã mais velha do menino passou a violar o garoto. E quando as outras duas descobriram, elas colocaram um bilhete no bolso da jaqueta do Leroy dizendo que ele era órfão e precisava ser adotado e deixaram o garoto dentro de um ônibus, na esperança de que alguém criasse o menino. Uma informação importante é que o Leroy tinha apenas 6 anos de idade nessa época. A ideia do bilhete no bolso do menino deu certo e ele acabou sendo adotado. No entanto, a nova mãe do garoto era uma alcoólatra que passava a maior parte do tempo vivendo nas ruas da cidade. O Leroy passou por toda essa fase aos trancos e barrancos e quando completou 18 anos de idade, ele se alistou no exército e foi viver a sua vida sozinho. Foi nessa época, inclusive, que ele conheceu a Christine.
Então agora que terminamos de falar sobre a infância dos pais da Brooke, podemos voltar a falar sobre ela. Mas vamos combinar que a infância desses dois foi tão conturbada, tão caótica, que dava para fazer um caso só sobre eles, né, gente? Mas olha, fiquem atentos, porque nada é tão ruim que não pode piorar. E nesse caso, foi só ladeira abaixo, viu, gente? 3 anos depois do nascimento da Brooke, ou seja, em 1956, o casal Christine e Leroy tiveram seu segundo filho. Desta vez um menino que recebeu o nome de Travis. Quando Travis nasceu, o Leroy saiu do exército americano e se tornou policial. Só que ele era um péssimo policial, na verdade, ele era um cara extremamente autoritário, narcisista e racista. Tanto que ele foi denunciado várias vezes por abuso de autoridade após abordar homens negros e agredi-los sem qualquer razão. Ele também usava substâncias ilícitas e muitas vezes as apreensões de drogas que ele fazia não chegavam até a delegacia e eram sempre destinadas ao seu uso pessoal. Dentro de casa era um caos total, porque o Leroy e a Christine eram extremamente apaixonados um pelo outro, mas ao mesmo tempo eles brigavam o tempo inteiro. E eram aquelas brigas tipo gato em cima do telhado, sabe, pessoal? Era uma coisa horrível, barulhenta, e eles destruíam a casa inteira. As crianças ficavam ali no meio disso tudo sem saberem o que fazer, e quando os dois começavam a brigar, a primeira coisa que a Brooke fazia era pegar o seu irmãozinho mais novo e se esconder debaixo da cama. E por falar em cama, era exatamente assim que terminavam as brigas do Leroy e da Christine, sempre na cama. Quando a Brooke estava com 7 anos de idade, o Leroy foi demitido da polícia e daí pra frente foi só pra trás. Como a Christine também não trabalhava, a vida financeira da família ficou bem complicada e todos tiveram que sair da casa em que moravam. E a família passou a morar em hotéis e se mudavam com bastante frequência. Sempre que encontravam ali um hotel mais barato, eles estavam se mudando. Nessa época, a Christine e o Leroy esqueceram que tinham filhos e passavam basicamente dia e noite em festas e bares, deixando a Brooke, que tinha apenas 7 anos de idade, responsável por cuidar do Travis, que tinha 4 anos na época. E como um plus assim, só para ser a cereja do bolo mesmo, sempre que voltava da farra, o Leroy batia por horas a fio nas duas crianças. Ou seja, eles estavam vivendo ali um verdadeiro inferno. E se você pensa que a Christine fazia alguma coisa para defender os seus filhos, sinto em dizer, mas você está totalmente enganado, porque enquanto tudo isso acontecia, a mulher tirava o seu sono de rainha. Eu sei que a Christine passou por um inferno quando ela era criança, e de verdade, eu tive muita empatia por ela no começo. Mas quando chegou nessa parte, onde eu descobri que ela negligenciou totalmente os seus próprios filhos, a pena que eu tinha dela foi embora assim, ó, rapidinho. Bom, um certo dia, a Christine descobriu que o Leroy estava traindo ela, e naquela noite, enquanto o Leroy dormia, ela pegou a arma do homem, apontou para a cabeça dele e apertou o gatilho. O que ela não sabia é que a arma não estava carregada, e pro azar da mulher, o Leroy acordou bem na hora. Ele ficou assustado com a atitude da esposa e acabou dando uma bela surra nela. Em seguida, o casal se separou e o Leroy levou as crianças com ele. O Leroy então assumiu o relacionamento com a mulher que até então era a sua amante e todos foram viver juntos como se fossem uma família. A Christine ficou bem feliz com a ideia do Leroy levar as crianças, afinal ela não queria nenhuma responsabilidade. E depois disso, ela seguiu a sua vida e até entrou em um novo relacionamento com um homem chamado David. Um ponto importante é que esse homem era casado. Então a Christine era basicamente a amante dele. Em determinado momento desta narrativa, a esposa do David descobriu que seu marido tinha uma amante, só que ela gostava muito dele, então ela colocou o homem contra a parede e fez ele escolher. Ou eles terminavam e ele seguia em frente com a Christine, ou ele reconstruiria o seu casamento
e deixaria a Christine para sempre. Ele escolheu a segunda opção e disse para a Christine que não queria mais manter aquele relacionamento e que ele voltaria a ser fiel à sua esposa. Óbvio que a Christine não aceitou muito bem o fim deste romance. Ela então solicitou que os dois se encontrassem em um bar para conversar. O David aceitou o convite e junto dele compareceu ao encontro a sua esposa. A ideia era mostrar para Christine que ele já tinha feito a sua escolha e que não mudaria de ideia. Mas o que ele não imaginava era que a mulher estava armada. Então do nada, Christine tirou uma arma do bolso da sua jaqueta e disparou contra o peito do homem. O David teve que passar por uma cirurgia, mas ele sobreviveu. Por conta disso, a Christine foi julgada por tentativa de homicídio e recebeu uma pena de 14 anos de prisão. Enquanto tudo isso acontecia, o Leroy, que estava com a guarda das crianças, resolveu que não queria mais ser pai. E como a mãe das crianças estava presa, ele acabou deixando a Brooke e seu irmão Travis em um orfanato para a adoção. Mas para ser bem sincero com vocês, essa foi a melhor coisa que aconteceu na vida dessas duas crianças, viu gente? Porque os dois foram muito bem cuidados no orfanato, não havia mais abuso físico e nem mental, o ambiente era muito mais saudável do que o que eles tinham experimentado até o momento, e os dois passaram a ter uma vida normal. Eles até tiravam notas boas na escola, basicamente assim, tudo melhorou. E eu acho que de verdade tudo poderia ter dado certo daqui pra frente, mas infelizmente não deu. Isso porque 2 anos após ser condenada, a Christine foi liberada da prisão, o que realmente é um absurdo, tendo em vista que ela foi condenada a 14 anos de prisão e acabou sendo liberada após cumprir 2 anos da sua pena. Assim que ela saiu da prisão, a Christine resolveu que queria um recomeço com a sua família. A primeira coisa que ela fez foi correr atrás do Leroy e contar os planos lindos que ela tinha para o futuro da sua família. Em seguida, eles foram até o orfanato e recuperaram a guarda de seus filhos. O problema é que as crianças não queriam ir embora com seus pais, eles queriam continuar no orfanato. E o Leroy e a Christine tiveram que basicamente levá-los arrastados de lá. Obviamente que nada mudou e o ambiente em que as crianças viviam continuava extremamente caótico. A Brooke contava os dias para se formar e fugir daquela casa. Ela não aguentava mais viver naquela loucura. Então, quando estava prestes a completar 18 anos, ela encontrou uma ótima oportunidade de fugir daquele inferno. Ela resolveu que iria se alistar para o exército e assim sair finalmente da casa de seus pais. O Travis também não suportava mais aquela casa e em uma noite qualquer acabou fugindo e se tornou um morador de rua. Para ele, viver nas ruas era melhor do que viver com seus pais. Nesse meio tempo, a Christine e o Leroy terminaram de novo. O Leroy acabou encontrando uma mulher que se autoproclamava bruxa e os dois começaram a namorar. Já a Christine começou a frequentar a igreja e lutar para largar o álcool e os entorpecentes. Ela realmente queria uma vida melhor para ela. Alguns meses depois de entrar para o exército, a Brooke foi dispensada e resolveu voltar a morar com a sua mãe. Ela achou que agora, que ela era adulta e sem o seu pai por perto, as coisas seriam melhores. Principalmente porque ela estava acompanhando o desenvolvimento da sua mãe e sabia que ela estava se esforçando para ser uma pessoa melhor. A verdade é que as coisas entre as duas ficaram boas por um bom tempo, mas foi um curto período de tempo, tá? Não demorou muito para que a convivência entre a Brooke e a sua mãe se tornasse insuportável e explosiva. As duas se odiavam com força e a Brooke não via a hora de sair definitivamente da casa da sua mãe. E foi bem nessa época que ela começou a namorar um rapaz chamado Ray. E foi tipo um relacionamento relâmpago. Em pouquíssimo tempo os dois se casaram, foram morar juntos e tiveram um filho. Mais uma vez, poderia ter sido um final feliz para essa história. Poderia, mas foi? Claro que não. Assim que o bebê nasceu, a Brooke decidiu que não queria aquela criança. Ela e seu marido também estavam passando por muitas dificuldades financeiras.
Ela sugeriu então que eles colocassem o bebê para a adoção, mas o Ray achou essa ideia horrível. Ele jamais doaria o seu filho por mais difícil que as coisas estivessem. Ele amava o seu bebê e faria de tudo para ser um bom pai. Falando em pai, foi nessa época que a Brooke decidiu envolver o seu pai nessa situação toda. E eu não sei se vocês lembram que eu disse que ele estava namorando com uma auto-intitulada bruxa, né? Pois bem, a essa altura, ele mesmo se denominava como feiticeiro, e eles tinham até um culto satânico com vários seguidores que participavam dos rituais utilizando máscaras e capas vermelhas. O que a Brooke queria do seu pai, na verdade, era que ele ajudasse ela a convencer o seu marido Ray a entregar o bebê para a adoção. Alguns dias depois de pedir a ajuda do seu pai, a avó do Ray foi atingida por um disparo de arma de fogo. Um homem mascarado entrou na casa da mulher e atirou em seu peito. Felizmente a mulher sobreviveu, mas nunca descobriram quem era o atirador. Mas eu arrisco dizer que foi alguém do culto do Leroy que fez isso para amedrontar o Ray. E se foi isso, deu certo, viu? Porque depois do incidente, o homem cedeu e acabou concordando com a Brooke em dar o bebê para a adoção. Logo na sequência, o Ray pediu o divórcio e a Brooke acabou voltando a morar com a sua mãe. Desta vez as duas começaram a se dar muito bem. Elas tinham um estilo de vida muito louco, mas estavam se dando bem no geral. Só para vocês terem ideia, as duas saíam para roubar lojas de conveniência juntas e usavam o dinheiro para comprar bebidas e pagar garotos de programa. Elas também estavam sempre de paquera com integrantes dos Alcoólicos Anônimos, viviam sendo presas por pequenas infrações e essa foi a situação das duas por anos, tá, gente? Até que em um dado momento desta narrativa, a Brooke decidiu que queria mudar de vida. Ela conseguiu um emprego estável que pagava muito bem. E quando eu digo que pagava muito bem, é porque pagava mesmo, tá? Tanto é verdade que ela comprou uma casa para ela e a sua mãe e também um bom carro. Ela finalmente tinha dado a volta por cima, mas ainda tinha problemas com o álcool. E por isso continuava frequentando as reuniões do AA. Em 1994, aos 41 anos de idade, durante uma reunião do AA, a Brooke conheceu um homem chamado Howard St. John, de 35 anos. Poucas semanas após se conhecerem, os dois se casaram e, obviamente, o Howard foi morar com a Brooke e a sua mãe Christine. O problema é que a Christine odiava o Howard e bingo, aquela casa virou um inferno novamente. Todos ali estavam se recuperando do vício do álcool e todos ali tinham uma personalidade muito forte e dominante, então as brigas eram assim caóticas e frequentes. A Brooke, pessoal, estava apaixonadíssima pelo Howard, então ela pensou que o problema ali era a sua mãe. Ela queria tirar a Christine de casa, então a ideia que ela encontrou foi comprar uma van, colocar a sua mãe dentro, levar para bem longe e abandoná-la. Ela disse para sua mãe que a van seria sua nova casa e que ela não deveria voltar a incomodá-la. A Brooke acreditava que agora sim ela conseguiria finalmente ser feliz com seu novo marido. Para comemorar, ela inclusive comprou um novo carro, e um carro bem caro, diga-se de passagem. Só para vocês terem noção, ela comprou um Jaguar. Ela também trocou todos os móveis da casa e fez uma viagem de lua de mel. Só que por mais que ela ganhasse muito bem, os seus gastos eram muito altos e chegou a um ponto onde ela não dava mais conta de pagar nem mesmo a hipoteca da sua casa. Conversando com o seu marido sobre as dificuldades financeiras, juntos eles tiveram a ideia de dar um golpe no seguro do carro. Eles então levaram o Jaguar até um local isolado e atearam fogo nele. No dia seguinte, eles acionaram o seguro do veículo e resgataram um montante de $28 mil, algo equivalente a R$140 mil. Este valor seria o suficiente para Brooke quitar todas as suas dívidas e poder respirar aliviada novamente. No entanto, a polícia começou a investigar. Eles suspeitaram que a Brooke tinha fraudado o seguro. A mulher ficou desesperada, acreditando que o Howard ia dar com a língua nos dentes e entregar ela. Então ela pegou uma arma e atirou no próprio marido. Felizmente, o tiro não foi fatal e o Howard sobreviveu.
Então a Brooke foi presa por tentativa de homicídio, mas acabou sendo liberada logo em seguida, porque o Howard não prestou queixa e ainda disse aos oficiais que tudo não passou de um acidente. Ele fez isso porque a Brooke prometeu a ele que daria tudo o que ele quisesse caso ele não prestasse queixa contra ela. Assim que teve alta no hospital, o Howard voltou para casa com a Brooke, mas alguns dias depois, o seu corpo foi encontrado sem vida nas margens de um rio nas proximidades da casa do casal. Obviamente que a polícia suspeitava da Brooke, então eles imediatamente fizeram a sua prisão preventiva. Mas por falta de provas, ela acabou sendo solta na mesma semana. Depois disso, a Brooke trouxe a sua mãe de volta para casa e as duas decidiram que precisavam de um recomeço. E a primeira etapa para este recomeço era se mudar de cidade. Então elas resolveram que o melhor lugar para as duas morarem seria Las Vegas. E lá vão elas para Las Vegas. Assim que elas chegaram em Las Vegas, a Christine descobriu que aquilo era tudo o que ela precisava. Ela fez vários amigos novos, começou a jogar em cassinos, ora ela ganhava, ora ela perdia, mas no balanço geral acabava valendo a pena. E ela usava todo esse dinheiro para ir em festas e contratar garotos de programa. Enfim, ela estava feliz da vida. Já a Brooke estava extremamente amargurada e lutando pela sua saúde mental. Ela então começou a frequentar um terapeuta que deixou bem claro para a mulher que a raiz de todos os seus problemas era a sua mãe. Depois disso, a Christine simplesmente desapareceu. Alguns amigos que ela tinha feito na cidade tentaram contato, mas a Brooke disse que a sua mãe havia ido embora, que ela tinha decidido ir morar com o seu irmão, o Travis. Mas a gente sabe que o Travis morava na rua, né, pessoal? E que claramente a Christine não tinha ido morar com o seu filho, e algo muito ruim tinha acontecido com ela. No dia 5 de fevereiro de 2001, 2 anos após o desaparecimento da mulher, o gerente de um galpão de armazenamento percebe que o box 317, pertencente a Brooke Lee West, está exalando um cheiro horrível. Ele então abre o box e dentro dele havia uma espécie de barril plástico embalado em fita adesiva. Deste barril estava vazando um líquido escuro, parecido com chorume, e aparentemente era dali que vinha o terrível cheiro. Ele acionou a polícia imediatamente. Quando os oficiais chegaram, eles abriram o barril e encontraram restos mortais em avançado estado de decomposição. Bom, eu nem preciso descrever para vocês, né, gente? Imaginem que isso estava lá abafado e selado há 2 anos. E vocês vão entender do que eu estou falando. Após exames de DNA, ficou comprovado que aquele corpo pertencia a Christine Smith, mãe da Brooke. A polícia localizou e prendeu imediatamente a mulher. No entanto, mais uma vez eles tinham apenas provas circunstanciais. Os exames pós-mortem não eram capazes de indicar a causa da morte e os investigadores precisavam extrair uma confissão da Brooke para podê-la acusá-la formalmente. No entanto, é claro que a Brooke não iria facilitar, né? Ela negou ter tirado a vida da sua mãe. Ela disse que realmente tinha sido ela a responsável por guardar o corpo da Christine no box, mas afirmou que a sua mãe havia morrido de causas naturais. Ela disse que quando a sua mãe faleceu, ela ficou com muito medo da polícia pensar que ela era a responsável pela morte da Christine. Então, ela achou que guardar a sua mãe naquele box seria a melhor opção. I didn't report her death. I have reasons, and they're very logical reasons, and she wasn't murdered. Óbvio que a polícia não acreditou nessa história e eles começaram a trabalhar duro para descobrir a verdade. Um ponto crucial na investigação foram as larvas encontradas junto ao corpo. Sério, gente, agora parece até episódio de CSI, mas eu vou explicar tudo pra vocês. Quando alguém morre, o primeiro inseto a pousar no corpo da pessoa é aquela mosca verde, a famosa mosca varejeira. Pelo que eu entendi, independente do local ou circunstâncias, todo mundo, assim que falece,
recebe a visita destas moscas que depositam as suas larvas imediatamente no corpo da pessoa. Quando a autópsia foi feita, não foram encontrados larvas dessas moscas, e por conta disso, os investigadores chegaram à conclusão de que a Christine foi colocada naquele barril de plástico enquanto ainda estava viva. Outro detalhe importante é que as únicas larvas encontradas dentro do barril eram larvas cultivadas para pesca, o que deixou claro que o crime foi premeditado, porque obviamente a Brooke colocou essas larvas lá junto com a mãe dela. Durante o julgamento, outras revelações incriminadoras foram feitas, como por exemplo, a Christine era aposentada e a Brooke estava recebendo o benefício da sua mãe, então esse era um motivo financeiro muito forte para justificar o crime. Foi descoberto também que o Travis, irmão da Brooke, era aposentado por invalidez e que a Brooke estava recebendo o benefício do irmão também. E que inclusive o mesmo tinha desaparecido na mesma época que a sua mãe desapareceu. O Travis está desaparecido até os dias de hoje, tá, pessoal? No entanto, nunca encontraram provas de que a Brooke tenha tirado a vida do irmão. Mas como ela recebia a aposentadoria do Travis, muitos acreditam que ela tenha ceifado a vida dele também. Depois de todas as evidências serem apresentadas ao júri, no dia 19 de julho de 2001, Brooke Lee West foi considerada culpada de assassinato em primeiro grau e condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Uma coisa que me chamou muito a atenção neste caso é que todos os envolvidos foram vítimas, mas ao mesmo tempo foram abusadores. E assim, há momentos onde a gente se sensibiliza com a história da pessoa, mas aí a gente se lembra de tudo que ela fez também e a empatia vai embora, ó, rapidinho. Enfim, pra mim é um dos casos mais insanos que eu já contei e tudo muito bagunçado, disfuncional e tóxico. Parece até mesmo história de filme, mas infelizmente estamos falando aqui de algo que realmente aconteceu. É uma história real e uma história muito maluca. E é claro que eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários para mim o que você achou de tudo isso. E me conta se você, assim como eu, ficou nessa bagunça emocional de ter empatia e logo depois ter raiva da mesma pessoa, tudo ao mesmo tempo. Bom, de qualquer forma, esse foi o caso de hoje. Um beijo para todos vocês. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.